Ó povo da fé que só vivem embriagados e alucinados com os lixos de louvores mundano, terreno e carnal, e não leem a Bíblia diariamente, para saberem realmente quem é o seu Deus bíblico, sim, o seu Senhor Deus Pai é vingador de carteira assinada. É este Deus que o povo da fé ilusório que não lê a Bíblia anuncia como Deus Pai bom kkkk. Ouça Ezequiel 7, versículo 1 ao 27 e o versículo 2 ao 9, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, a terra de Israel, o povinho santo do Senhor Deus que não tem onisciência, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha vingança, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, meus filhos terrasco, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus vingador, um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Mas Senhor Deus, que vergonha para a tua palavra. E do tal livre-arbítrio fica aonde? Romanos 12, versículo 1 ao 21 e o versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha kkkk somente minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor Deus. Neste Romanos 12 o tal Senhor Deus deve ir para no livro do recorde de hipocrisia. O tal Senhor Deus Pai não tem paciência com os filhos rebelde, e ele age do Gênesis ao Apocalipse com ação de vingador e assassino contra seus filhos. Se o povo do mundo pratica ações do mal, é porque o seu Pai Deus dá o exemplo kkkk. Em Naum, versículo 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança, o Senhor toma vingança e é cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus filhos inimigos kkkk. Eita puta que pariu, o Senhor Deus Pai terrorista e grande vingador, promover ódio e vingança é um zelo para ti kkkk, é por isto que o povo da fé tem o seu caráter. De novo em Deuteronômio 32, versículo 35, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Hebreus 10, versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo com ódio e vingança kkkk. Sofonias capítulo 1, versículo 1 ao 18 e o versículo 2, 3, hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor Deus Papai seu kkkk, porque eu o Senhor Deus que também sou humano kkkk, eu o Senhor Deus me arrependi de ter feito filhos humanos, vou destruí-los no dilúvio e o pecado ficará pior kkkkkk. Mas que tropeços eu o Senhor Deus fez, a Deus Pai idiota. De novo em Salmos 99, versículo 8, tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Segundo Tessalonicenses 1, versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nomes falsos kkkk. Cadê o diabo do livre-arbítrio deste Deus e seu povo babilônico kkkk? De que adianta o povo brasileiro crer e cultuar nomes de falsos deuses, e todas as nações da terra estão na mesma condição dos brasileiros? Levítico 26,
versículo 25, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades, então, enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Jeremias 50, versículo 28, Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Porque eu, o Senhor Deus Pai, sou o vingador do desenho Caverna do Dragão kkkk. Jeremias 9, versículo 9, porventura por estas coisas não os castigaria. Diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta. Kkkk. O Senhor Deus carnal tem alma. Ô louco meu! Deuteronômio 32, versículo 4:1, Se eu, o Senhor Deus rimem, ou o zorro afiar a minha espada reluzente kkkk, e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus filhos adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Isaías 1, versículo 24, Portanto diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel, Tomarei satisfações dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus filhos inimigos kkkk. Senhor Deus doido, cria filhos e depois tem o tal por adversários e inimigo kkkk. E porventura inimigo e adversários não era para ser só unicamente o pecado, e o Pai Deus deveria eliminar o ato de seus filhos pecar. Mas não o Senhor Deus Pai executar a sua ira, ódio e vingança contra o humano e não contra o pecado, quem exercer a obra de ira, ódio, vingança e assassinato está debaixo do pecado. E também o Senhor Deus Pai deve ser exterminado do universo. E Deus fudeu pra tu, ó Pai pecador serial killer. Devolva o Senhor Deus vingador e assassino, Isaías 47, versículo 3, a tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio, tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Ezequiel 25, versículo 14, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Ô louco meu! Ezequiel 25, versículo 17, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou foda, diz o Senhor Deus kkkk, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Miqueias 5, versículo 15, e, com ira e com furor, exercerei vingança sobre as nações que não ouvem estas histórias de fantasias bíblica, livro imoral, Deus realmente é uma piada. Mas de novo o Senhor Deus em Jeremias 46, versículo 10, porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus filhos adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates para foder com seus filhos kkkk. Números 30. Para foder com seus filhos kkkk. Números 31, versículo 3, falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor Deus nos midianitas, e depois o nosso Senhor Deus também executará a sua terrível vingança e ódio sobre nós os israelitas seu povinho kkkkkk, puta que pariu. Lucas 21, versículo 20 ao 24, mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das igrejas mulher grávidas de pecados, e das que criarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo.
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e ainda tem a grande vingança do Senhor Deus Pai contra filhos e filhas inocentes, as malditas e cruéis 7 trombetas, 7 selos e as 7 pragas do Apocalipse. Exterminar filho é um ato zeloso para o Senhor Deus Pai assassino. Exterminar filho é um ato zeloso para o Senhor Deus Pai assassino, assassino de filhos. O Senhor Deus cria filhos e depois tem os tais por inimigo dele e extermina, ou seja, assassina seus filhos, no qual filhos ele mesmo é quem os manipula kkkkkk. Efésios 5, versículo 1, sejam todos meus imitadores de ódio e vingança kkkk. Vejas como o tal Senhor Deus é cheio de vingança contra seus filhos. 80% dos versículos bíblicos têm um Deus vingador, e o povo da fé anuncia ele como um ser que é sinônimo de um pai zeloso, e o tal Deus Pai está alicerçado em ato de vingança e extermínio de filhos kkkk. Porventura, praticar vingança e assassinato não é pecado grave. Sim, vejamos que pecado grave é transgressão. Sim, o seu Senhor Deus Pai é um transgressor, e vós devemos imitá-lo, ó vingando e exterminando o tal Senhor Deus Pai e todos aqueles se oponham contra kkkk. A vingança é um veneno mortal para quem o executa. O tal Deus bíblico, como você vê, é um vingador de filhos transgressor, e o tal Senhor Deus Pai vingador e os defensores deste ato cruel do tal Deus bíblico não enxergam que vingança é um pecado gravíssimo. Basta ver o significado em um dicionário. Mas como devemos ser seus imitadores em tudo, e como o Senhor Deus Pai fez os humanos segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26, ele não tem direito nenhum de nos julgar, porque o Senhor Deus Pai é quem criou o bem e o mal, e executa as obras de luz e trevas e etc. Quem defende estas atitudes deste Deus bíblico ilusório, o tal ser humano sofre de esquizofrenia de 3º grau. É isto aí. O povo da fé que só vivem embriagados e alucinados com os lixos de louvores mundano, terreno e carnal, e não leem a Bíblia diariamente, para saberem realmente quem é o seu Deus bíblico. Sim, o seu Senhor Deus Pai é vingador de carteira assinada.